Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos ainda comentando a questão número 8, onde Kardec pergunta para os espíritos que existem algumas opiniões que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso que faz com que tudo aconteça. E os espíritos respondem que é um absurdo e que o que é o acaso? E o acaso é nada. E Kardec faz também um comentário nessa questão, falando que a harmonia que regula os mecanismos do universo revela as combinações e os desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Ou seja, não existe acaso. Nós queríamos colocar aqui do livro Concepção Existencial de Deus, de Herculano Pires, um comentário que ele fala o seguinte: 3 princípios fundamentais da consciência humana, bem visíveis em suas manifestações no plano social. Então, ele vai nos falar de 3 princípios que são fundamentais da nossa consciência, que a gente pode ver perfeitamente quando se manifesta no plano social. Primeiro, a ideia de Deus no homem. Isso aí é uma coisa que existe, que ninguém pode negar, a ideia de Deus no homem. Segundo, o anseio do homem de transcendência, de querer ser mais, de querer conhecer mais, de querer evoluir. E o desejo natural do bem. Então, são 3 princípios que ele considera fundamental e que a gente pode ver realmente nas manifestações na sociedade. Primeiro, então, vamos falar do desejo natural do bem. No desejo natural do bem, nós vamos encontrar um sentimento de afetividade, de amor pelos semelhantes, que se traduz nesse princípio da fraternidade universal. Então, todos nós temos esse desejo natural do bem. Não existe ninguém que não tenha. Ah, mas então por que a pessoa pratica o mal? Porque ela está enganada, porque ela fez escolhas inadequadas, porque ela ainda não compreendeu, porque a sua consciência ainda não está agindo conforme as leis de Deus que estão inscritas nela. Mas todo mundo tem. Então, vejam bem, nesse desejo natural do bem, nós temos sentimento de afetividade, de amor. Todos nós temos, porque o espírito é todo amor. O espírito é amor. E nós somos espíritos. Ah, mas então por que a gente não demonstra esse amor? Porque a gente tem, encobrindo ainda esse amor, uma camada que nós podemos dizer que seja de ignorância, chamada ego. Todos nós temos. Então, quando nós vencermos através da nossa evolução, nós vamos dissolvendo essa camada de ignorância e vamos deixar aparecer somente o que somos realmente, que é o amor. Então, o amor pelos semelhantes, que a gente observa no sentido, na fraternidade universal. Um exemplo que a gente pode ver agora, bem recente, é com essas enchentes no Rio Grande do Sul. As pessoas tiveram que sair de suas casas, perderam todos os seus bens. Como que imediatamente já se formou uma corrente do bem, de ajuda, tantos voluntários que vão lá para ajudar, tantos que enviam medicamentos, roupas, agasalhos, a equipe de médicos, enfermeiros, psicólogos que ficam à disposição. Então, tudo isso é um princípio de fraternidade universal. Pode acontecer onde quer que seja, as pessoas, elas se juntam
para levar então esse amor, esse sentimento bom de fraternidade. Também esse anseio de transcendência que o homem tem, que o ser humano tem, desse anseio, dessa vontade de ser algo mais do que a gente já é, de existir algo mais do que já existe, deriva os impulsos de ligações sociais. Então, a formação das famílias, dos grupos sociais, é desse anseio. Eu não quero terminar aqui, eu quero continuar. Então, eu me junto com as pessoas, as famílias surgem, então, se formam desse anseio de transcendência que as pessoas têm, né? E essa ideia de Deus no homem, vejam bem, o sentimento de justiça vem do amor e depende do grau de nitidez da ideia de Deus que está no homem. Então, olha só, todos nós temos um sentimento de justiça, só que a nossa justiça ela não é perfeita como a justiça divina, mas todos nós temos um sentimento de justiça, né? De onde que vem esse sentimento? Do amor que está em nós. E depende desse grau de nitidez da ideia de Deus que nós temos. Quem tem uma ideia de Deus mais nítida, vamos dizer assim, quem tem uma fé maior, então esse sentimento de justiça é maior. Deus está no homem não apenas como ideia, mas como a própria essência da criatura. Não é só uma ideia, mas é a essência da criatura, porque todos nós temos o gene divino, nós somos criados por Deus. Então, todos nós temos essa marca de Deus em nós, essa essência. Deus é, assim, a essência da existência humana. Ele é a essência da nossa existência. Ninguém pode negar isso. Na questão número 9, Kardec pergunta o seguinte: onde se pode ver nas causas primárias uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos não definiram Deus como a causa primária ou primeira de todas as coisas? E Kardec está perguntando onde que a gente pode ver, então, dessas causas primárias, né? Uma inteligência suprema e superior a todas as outras inteligências. E olha o que os espíritos respondem. Há um provérbio que diz: reconhece-se operário pela obra. Portanto, olhai a obra e procurai o operário. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso não quer nada acima dele. E é por isso que se diz um espírito forte. Pobre ser, basta um sopro de Deus para que ele se abata. Olha só, então. Onde que a gente pode ver essa inteligência superior, suprema? Como que a gente pode ver nas causas primárias? Então ele fala, reconhece o operário pela obra. Portanto, a gente olha a obra, daí a gente já sabe quem foi que fez. Quando vemos a natureza, as obras da natureza, nós sabemos que não foi nenhum ser humano que fez. Então, por aí a gente reconhece essa inteligência maior a todas as inteligências. Mas por que que os espíritos falam que o homem, às vezes, não quer nada acima dele? Pelo seu orgulho. Ele não quer reconhecer que existe uma inteligência maior que a dele, uma inteligência suprema. E daí ele se diz um espírito forte, mas ele não sabe que ele está ali bastando um sopro de Deus para que ele possa ser abatido.
Não adianta, nós não conseguimos ser nada sem Deus. Então, basta que Deus queira, que Ele pode tirar tudo que nós temos de um momento para o outro, Ele pode nos abater, mas isso não é porque Ele quer se vingar, não. É pelo nosso próprio livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, que às vezes escolhemos esse caminho mais pedregoso e daí vem as consequências. Deus não está ali tomando conta de cada um de nós para saber, para nos castigar. Ele fez as leis que são sábias. Quando não seguimos essas leis, nós desviamos dessas leis, nós temos que voltar a elas. Essa volta vai nos causar às vezes dores, sofrimentos, aflições. E daí não podemos dizer que foi Deus que fez, que nos castigou. Foi a nossa própria incúria que produziu isso. A nossa falta de preparo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que levou a isso. E Kardec faz então um comentário a essa questão 9, falando o seguinte: julga-se o poder de uma inteligência pela sua obra, visto que nenhum ser humano pode criar o que se produz na natureza. Então, Kardec vai comentar a resposta que os espíritos deram, falando que é só olhar a obra, que a gente reconhece o operário. E Kardec fala: julga-se o poder de uma inteligência pela sua obra, visto que nenhum ser humano pode criar o que se produz na natureza, a causa primária, portanto, uma inteligência superior à da humanidade. É lógico, Deus é a inteligência superior a de todas as inteligências que existem na humanidade. Kardec continua: quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem em si mesmo uma causa. E quanto maior é o que ela realiza, maior deve ser a causa primária. Para que nós tenhamos essa inteligência nossa, é porque a causa primária ela é maior do que essa inteligência. E Kardec fala, e é esta inteligência que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designou. Pode chamar de Deus, pode chamar do grande arquiteto do universo, tantos nomes. Alá, tantas denominações que dão para Deus, mas é essa causa primária de todas as coisas, primeira que existe. E nós queríamos fazer um comentário que está no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 2, que fala de Deus. Vejam bem, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas no tempo que foi lançado o Livro dos Espíritos, não existiam as outras obras complementares. Então, existiam só as questões do Livro dos Espíritos. Mais tarde, Kardec, então, continuou a codificação, lançando os outros livros. E cada um dos livros da codificação é uma continuidade de uma parte do Livro dos Espíritos. E o livro A Gênese é a continuidade da parte 1, geralmente essa que nós estamos estudando. Então, no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 2, fala de Deus. E como o nosso assunto é Deus, eu achei conveniente que a gente traga esse comentário que está, então, no livro A Gênese. Deus não se mostra, mas afirma-se mediante suas obras. Ninguém viu Deus, ele não se mostra para nós. Mas como que nós sabemos de Deus? Pelas suas obras. Ele se afirma pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, um fato assente, não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos.
existe a obra, ou seja, de onde vem essa obra? Qual a causa dessa obra? A obra é efeito. Os povos selvagens não tiveram revelação e, no entanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Os povos selvagens, os povos da antiguidade, ninguém fez uma revelação para eles da existência de Deus. Mas isso aí neles, fazia parte do instinto. Eles acreditavam instintivamente na existência de um poder superior, porque eles viam coisas que aconteciam, fenômenos que aconteciam, que não podiam estar ali naquelas inteligências que eles conheciam. Então, esses povos veem coisas que estão acima do poder humano e, por isso, eles concluem que elas são provenientes de um ente superior à humanidade, que não poderia estar ali presente entre eles. É uma inteligência maior. Então, eles veem coisas acima do poder humano, coisas que acontecem. Por isso eles acreditam que existe um ente superior à humanidade. Não são eles mais lógicos do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Esses povos que nós chamamos de ignorantes, primitivos e selvagens, que creem instintivamente na existência de um poder acima do poder humano, eles não têm mais lógica em tudo isso do que aqueles atualmente, aquelas inteligências que acham que tudo se fez por si mesmas, pelo acaso, fortuitamente, pela força das coisas. É uma coisa que a gente pode bem pensar, né? Nós gostaríamos aqui de fazer um comentário agora a respeito de tudo isso que nós estamos estudando. O conceito de Deus sempre foi deturpado em diversas religiões, dando uma ideia mística, antropomórfica ou material da divindade. Ideia mística, aquela ideia só do sagrado, do divino, antropomórfica, acreditando Deus como com um corpo como o nosso, humano, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, ou então material, um Deus material. Então, esse conceito de Deus, ele sempre foi deturpado. As religiões utilizaram de determinados conceitos de Deus, às vezes para ganhar mais adeptos, às vezes para poder liderar, para poder se opor a todas essas pessoas, ficar superior, comandando, tendo poder sobre elas. Então, o Espiritismo inaugurou uma era cósmica, trazendo o conhecimento de Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas, que é a questão número 1 que nós já estudamos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Foi o Espiritismo, foram os espíritos que trouxeram esse conceito cósmico, falando de Deus. Não existe uma outra definição de Deus que seja mais perfeita do que essa. Porque não pode existir mesmo uma definição perfeita de Deus. Para o nosso entendimento e para a nossa inteligência, ainda estamos muito abaixo de chegarmos a essas conclusões. Mas então, como o Espiritismo trouxe esse conhecimento de Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas, expandindo o conceito paternalista de Deus, porque Jesus veio e falou, Deus não é aquele
ser que fica castigando todo mundo. Ele é um pai amoroso. É o conceito que Jesus trouxe do amor de Deus para conosco, né? Amor de pai, né? Então, então ele deu esse conceito paternalista e deu sentido lógico à origem de todas as coisas, quando ele explica a formação do mundo, quando ele explica espírito e matéria, que nós vamos estudar mais à frente aqui. Deus deixou de ser uma divindade pessoal para ser apresentado como consciência cósmica. É muito diferente. Cuja essência está presente em todas as dimensões do universo, presidindo a formação e a manutenção de toda a criação, de todos os seres, visíveis e invisíveis. Deus é a causa causal de todas as coisas. Então, não tenhamos dúvida da existência de Deus, porque é a causa primária, primeira de todas as coisas que existem. Agora nós chegamos na parte do Livro dos Espíritos que vai falar dos atributos da divindade. O que é atributo? É o que é próprio de um ser. Tem um atributo, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tem uma qualidade. É um atributo, né? Então, vamos ver esses atributos da divindade. No Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, na nossa tradução, que foi um livro especial que saiu para a comemoração de 200 anos de Allan Kardec, o tradutor desse livro, chamado Francisco Malgeri Filho, ele foi escolhido assim a dedo para essa tradução, uma porque ele estudou na França durante algum tempo, ele tinha conhecimento não da língua francesa, mas também dos costumes franceses, para ele poder então dar esse tom, né, para nós. E esse livro também foi muito ajudado pelo espírito Eurípides Barçanufo. Então, é riquíssimo, assim, o que vem de mensagens fora dessas questões de Kardec, o que vem de complemento. Então, eu gostaria de ler um comentário que o tradutor fez deste capítulo. Na teologia espírita, deparamos com uma concepção realista dos limites humanos, no tocante ao conhecimento de Deus. Porque nós não temos, realmente, existem limites para esse conhecimento de Deus. O Deus desconhecido, que Paulo apóstolo falou quando ele esteve em Atenas fazendo o seu discurso lá, propagando o cristianismo, em Atenas eles tinham todos os deuses enumerados e tinha um que eles deixavam, diziam que era o Deus desconhecido. Então aqui está falando, o Deus desconhecido é um dos pontos mais essenciais da compreensão humana no tocante à instância divina, porque nós não podemos conhecer totalmente Deus. Nós temos uma ideia de Deus, cada um tem uma ideia de Deus, segundo o seu conhecimento, segundo a sua evolução, mas é diferente em cada um. Tem pessoas que ainda pensam naquele Deus antropomórfico, um senhor de barbas lá no céu. Tem pessoas que pensam em Deus castigando, o Senhor dos Exércitos, como no Velho Testamento. Então, cada um tem uma ideia. E nós não conhecemos Deus. Nós não podemos dizer que conhecemos Deus. Nós fazemos uma ideia, ainda um tanto apagada dele. João, o discípulo amado, afirma claramente:
jamais ninguém viu a Deus. Lembra que Kardec falou que ele não se mostra? Os espíritos também se falaram? Ele não se mostra, mas a obra dele está aí para a gente ver. Ele não precisa se mostrar para nós. Basta que a gente veja suas obras. Então, aqui, o Francisco Malgeri está falando que João Evangelista dizia claramente: jamais ninguém viu a Deus. Ele fala, há uma força magistral que leva a inteligência a reconhecer no desconhecido um sinal do Criador. Apesar da gente não poder conhecer Deus totalmente, um dia nós chegaremos mais perto disso. Quando estivermos mais evoluídos, com mais conhecimento, moralmente melhorados, daí nós teremos uma ideia mais clara de Deus. Poderemos senti-lo melhor. Mas atualmente não temos isso ainda. Então ele fala que existe uma força magistral que leva a inteligência, a nossa inteligência, reconhecer no desconhecido, mesmo não conhecendo, nos leva a ver um sinal do Criador, a reconhecer um sinal que Deus existe. Chegamos na questão número 10. E os espíritos perguntam, e o Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Será que nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? Olha a resposta que os espíritos deram: não. Não podemos. E eles completam: é um sentido que lhe falta. Pobre de nós, com os nossos 5 sentidos materiais e a nossa intuição ainda pouco desenvolvida, a nossa inteligência, que ainda vai se desenvolver muito mais. Alguns que têm a faculdade mediúnica, que têm ainda esse poder extrasensorial, mas mesmo assim, falta-nos um sentido para compreendermos a natureza íntima de Deus. Vejam bem, a intuição que está se desenvolvendo em nós dia a dia, após a inteligência, ela foi primeiro o instinto e depois vem a intuição. Na intuição, os pensamentos procedem de fontes espirituais. Então, já é algo melhor, porque as fontes que regem os pensamentos são fontes espirituais. E nós temos várias intuições. Durante o dia, às vezes, buscar a intuição da vida, nós temos que fazer isso, para que a divina intuição nos ampare. Quando nós buscamos a intuição da vida, a intuição divina vai nos amparar. E que essa intuição divina nos desperte para a verdade que nos fará livres. Quanto mais conhecermos a verdade, Jesus disse que essa verdade vai nos libertar. Só que agora não temos ainda condições de conhecer a verdade totalmente. Então, atualmente, a gente já tem algum desenvolvimento melhor, por exemplo, a telepatia, às vezes nos comunicamos à distância, né? Algumas pessoas têm esse dom, essa faculdade da telepatia, a mediunidade ajuda e muito também a termos essa intuição bem melhor. Mas é uma coisa que é para o futuro. Então, no futuro, nós teremos esse sentido que nos falta hoje
para podermos compreender a natureza íntima de Deus. Nós estamos hoje terminando o nosso programa, voltaremos no próximo com as outras questões de O Livro dos Espíritos. Obrigado a todos que nos seguiram até agora. Claudete Moura, para o divulgar.net.